O artigo foi escrito por integrantes do programa de extensão A Escrita de Si como instrumento de visibilidade para os terceirizados do Cefet. Os autores são o professor Cláudio Humberto Lessa, doutor, professor de língua portuguesa no Cefet há 7 anos e que atua nos ensinos técnico, graduação e pós-graduação. O mestre em estudos de linguagem, técnico administrativo e coordenador do programa de extensão, Nelson Nunes dos Santos Júnior, e Ana Flávia Silva Pinto, estudante do curso de edificações e bolsista do programa. De maneira geral, no e pelo ato de narrar-se, os sujeitos então eles reconstroem vivências, percursos específicos de sua trajetória de vida, eles tecem seus relatos a partir do que o Daniel Berthaud chama de materiais mentais, enfatizando aqueles encontros intersubjetivos fortes que esses sujeitos tiveram ao longo de seus percursos de vida, não é? Então, esses encontros intersubjetivos fortes, eles contribuíram então para a formação das subjetividades desses indivíduos, Também no e pelo ato de narrar-se, esses sujeitos reconstroem-se identitariamente e realizam, como diz o Mikhail Bakhtin, filósofo russo, eles realizam atos que são ao mesmo tempo estético e ético. Ético porque eles realizam avaliações, interpretações de si, de suas ações, de seus discursos e de outros, desses outros sujeitos que constituíram, o processo de formação de sua subjetividade, de suas personas. Também, é um gesto estético, porque é no e pelo ato de escrever, de narrar-se, que eles então configuram, eles materializam, dão forma a essas experiências de vida. Eles buscam então assim, efetuar uma totalização através dos recursos de língua, dos recursos de linguagem. Então, nós dizemos que eles projetam uma versão possível de si naquela instância de enunciação, diante de um determinado interlocutor. No caso, os trabalhadores aqui do Cefet, eles produziram essas narrativas, pensando no projeto Escritas de Si, nos interlocutores mais próximos, nós, os formadores, e também para os colegas. Após coletar dados de 38 dos terceirizados do Campus 1 do Cefet-MG, foi possível traçar o seu perfil de escolaridade e assim relacionar com os objetivos dessas pessoas dentro do programa. Um indicador muito importante em relação à qualidade do trabalho em relação à remuneração é a permanência das pessoas dentro de uma certa função, de uma certa instituição ou empresa. Quando uma pessoa sai mais rápido, quer dizer que a qualidade do trabalho em relação à remuneração é mais baixa, é proporcional. Se for ficar mais tempo, então a qualidade é maior. Esse é um bom indicativo porque mostra competitividade. Se ela tem muitas pessoas competindo por ela, quando a pessoa conseguir essa vaga, ela dificilmente vai sair muito cedo. Os terceirizados, eles evadiram da escola com motivos parecidos com o geral da população, que é necessidade de trabalhar. Mas outra parte considerável também saiu por preconceito, que foi 22%. Quando eles foram indagados pelo motivo de voltar a estudar, 40% deles responderam que procuravam uma maior remuneração, enquanto 50% deles procuravam conhecimento, 10% ou não voltariam a estudar ou simplesmente não responderam. Dentro desses 40% que buscavam a melhor remuneração, 27% deles tinham ensino médio completo e 40% deles cursavam ou já tinham cursado o EJA. Aqui no Escritas de Si, então, nós percebemos como que
esses sujeitos, essas pessoas, elas se engajaram nesse processo de formação, não é? E vislumbraram, estão vislumbrando a possibilidade de reescrever as suas vidas num novo projeto de formação existencial. E professores de uma instituição de ensino federal em BH criaram um projeto para que os funcionários terceirizados tivessem a oportunidade de voltar a estudar. Com a pandemia, a iniciativa quase parou, mas uma ideia fez o aprendizado continuar, de um jeito bem tradicional. Os estudantes agora se correspondem com cartas. Comecei a trabalhar muito nova, depois eu casei, tive filho. Me limitei, talvez seja oportunidade de estudar ou preguiça mesmo, até porque me tornei dona de casa, ter que trabalhar, estudar, cuidar de filho. Esse projeto veio para melhorar, só melhoras na minha vida, porque eu queria terminar os estudos e trabalhando, os dois não dava, agora já são conciliados, a empresa e as aulas. Então nós vamos observar como que elas são, né, assim, vítimas mesmo, né, do poder patriarcalista e da divisão do trabalho segundo o gênero, não é? Então é muito comum nesses relatos as mães, as funcionárias, as minhas alunas da EJA relatarem que voltaram aos estudos para ajudar os filhos nas tarefas de casa, não é? Então vejam bem que é naturalizado, então, não é? É naturalizado que as mães cuidem, né, do dever de casa dos filhos e não os pais. Acreditamos que estamos contribuindo para que essas trabalhadoras estejam exercitando, junto conosco, o verbo esperançar, no sentido dado a ele por Paulo Freire. Unimo-nos, assim, em uma ação educativa, solidária, popular, que se quer libertadora e que vislumbra o repensar novas maneiras de ser, de reexistir e de narrar-se nas esferas e arenas públicas.